Nobres leistenses, aqui estou eu, como prometido. Eu sei que eu tardei, mas eu não vou falhar, eu prometo pra vocês. A partir de agora eu vou começar a analisar a série do Game of Thrones, House of The Dragon. Por quê? Porque é medieval e, obviamente, a gente gosta de tudo isso. E eu prometo pra vocês que daqui pra frente a gente vai analisar todas, tá? Vou pedir pra que não reparem minha voz. Estou rouco, estou destruído daquela Gamescom maneira. Pra quem não viu os conteúdos, cara, dá aquela seguida aí. Já vê também todos os vídeos que a gente aprontou um monte lá na Gamescom e vocês vão curtir, tá bom? Vamos começar falando sobre o Daemon Targaryen. Por quê? Começa o episódio nele, né? Ele com aqueles sonhos loucos lá, aquelas coisas, aquelas alucinações. Eu diria mais, sonho e alucinação, não são sonhos ou alucinações, são os dois, ele tá tendo os dois. Nitidamente ele acorda e na realidade ele também começa a enxergar as coisas. A gente já começa com ele logo sonhando com a Rhaenyra lá no trono, ela ainda nova, né, com a atriz nova ainda dela, e tentando falar algumas coisas, ele lá meio sem conseguir entender, enfim. E aí tem aquele lance de cortar a cabeça e a cabeça continua falando. Pra mim foi meio viagem, mas ok, né? Foi ele lá nesses sonhos loucos dele. Tem outro episódio que ele sonha também lá em Harrenhal, no castelo de Harrenhal, é que a gente já vai falar um pouco sobre o castelo também. Só que tem várias alucinações também acontecendo, ou seja, ele é acordado, né? Tem uma hora que ele tá acordado. Logo que ele acorda desse sonho, inclusive, ele vê a mão dele sangrando, como se ele tivesse realmente cortado a cabeça da Rhaenyra. Ele vê a ele mesmo caminhando no castelo de Harrenhal e ele vai parar lá na cozinha. Ele vê também a própria ex-esposa no lugar daquela serviçal que tá servindo a bebida naquela reunião, né, que acontece mais pra frente do episódio. Enfim, ele tem uma série de alucinações esse episódio. E isso tudo por quê? Porque ele tá no castelo de Harrenhal. E aí eu vou explicar pra vocês. Esse castelo, ele foi construído pelo Lord Harren das Ilhas de Ferro, tá? E ele foi atacado por Aegon, Conquistador, na Guerra da Conquista. Lá, cara, o seu dragão queimou, praticamente assou o Lord Harren na torre lá principal desse castelo, enfim. E esse castelo é também o principal castelo em termos de tamanho. Ele é ridiculamente gigantesco. E justamente por ser ridiculamente gigantesco, ele acaba se tornando um elefante branco em Westeros. Por quê? Ele acaba sendo muito grande para ser guarnecido e caro para poder ser custeado, né, e ter a manutenção dele. Então ele fica lá, as moscas, largado daquele jeito semi-destruído, do jeito que ficou. E a gente pode ver também na primeira temporada, e cara, a casa Strong, ela foi dizimada ali dentro, né, toda queimada também, a não ser o Lord Larys, que foi o mandante disso tudo, né, que era incrivelmente o irmão e filho dos lords de Harrenhal. E, cara, uma coisa importante que mostra que Harrenhal é realmente amaldiçoada é que todas as casas que tiveram Harrenhal, né, como seus lares, elas simplesmente acabaram. Elas acabaram, todas. Uma coisa importante do Daemon é que ele tem um encontro com a Aelys, né? Que é uma mulher que tá fazendo poções, inclusive dá uma bebida pra ele, que ele vai acordar já no meio do conselho. Ele tá conversando com outras pessoas, outras casas, enfim. E essa mulher, na verdade, ela é uma filha bastarda da casa Strong. Ela seria uma irmã do Lord Larys, né? Ela, na verdade, aparenta ser mais jovem do que ela realmente é, segundo os livros. Mas isso é uma história pra depois, porque senão a gente vai ficar dando spoiler aqui. Mas uma coisa importante vocês saberem, ela vai se tornar uma personagem, digamos que importante, até um pouco fundamental aí nessa história, tá? E assim, uma coisa legal que a gente viu nessa cena dele com a Aelys, ela meio que se liga nessa reivindicação dele pelo trono, né? Ela consegue dar uma instigada nele, mostrando que, e aí, pô, você vai puxar tudo pra você? Porque ela fala que ele não enviou o corvo, que ele tá lá há dias, que não enviou corvo nenhum ainda. E isso é muito legal, porque assim, a franquia do Game of Thrones, em geral, ela tem esse poder de fazer isso com a gente, né? De pegar os personagens e mostrar que eles são claramente de uma maneira, mas ainda assim a gente ficar torcendo para que eles consigam se redimir, sabe? E tentar ir por um caminho certo, por um caminho bom, né? Por um caminho que a gente julga que fosse legal, né? E aí a gente sempre se surpreende, porque a gente fica nessa expectativa e eles não fazem. Ou a gente fica na expectativa que não vão fazer e eles fazem, e a gente é sempre quebrado, né? Com esse jogo realmente que essa franquia conseguiu causar. E na minha opinião, até revolucionar a forma que se faz cinema, né? Eu vou falar cinema, né? Porque eu coloco as séries dentro dessa arte. Então, assim, pra mim, o Game of Thrones e o House of the Dragon, ele consegue ter essa nuance que mais nenhuma série, na minha opinião, ou o cinema, ou filme, consegue ter. É o grande plus, é o grande atrativo
dessa franquia, na minha opinião. Aí logo em seguida a gente vem pra uma cena que a princesa Rhaenys, ou Rhaenys, depende aí de como você quer falar, sinta-se livre, tá? E parem de criticar tudo e todos, tá tudo bem, gente, a gente falar como a gente quer. Ela acaba encontrando ali o Alyn, e é um imediato, um marujo, enfim, é um servidor talvez, então, de quem? Do Corlys Velaryon. E até então eu não tinha notado a semelhança, né? Eu não tinha entendido. Mas ali ficou muito claro quando ela coloca a mão no rosto dele e tal. E também depois quando o próprio Corlys chega e fica do lado dele, a semelhança entre os dois, tá? E aí, pra mim, ficou muito claro ali que ele provavelmente era um bastardo. E, de fato, é o bastardo dele. E vai se tornar uma pessoa extremamente importante também. Ali a gente vai ver todo um desenvolvimento na série a partir dali com esse personagem, com essa personagem. Até porque, que acontece? No final do episódio, a gente vê ali, né, a morte da princesa. E a gente sabe que além do Alyn, também tem um irmão dele, né? Que provavelmente vai ser mostrado na série, eu não lembro ainda se já foi mostrado, mas eles são reconhecidos como filhos legítimos depois do Corlys, sabe? Então, eles vão ganhar um papel fundamental, eles vão desenvolver bem ainda na série e a gente vai poder ver isso legal daqui pra frente, né? Eu acho que foi só um gostinho de quem eles eram pra poder aparecer mais as coisas. No quarto episódio, a gente também começa a entrar ali um pouco na Alicent, né? Uma Alicent um pouco diferente dos outros episódios, agora com medo, né? Uma Alicent que você viu que ela fica reticente depois do encontro com a Rhaenyra. O que é legal é que, ela tá grávida do Cole, isso a gente não sabia, e aí ela pede pro Grã-Mestre lá dar um chazinho pra ela, né? Clássico, aquele chazinho ali daquela galera de Kingsland. E ela já começa a se questionar sobre a legitimidade do seu filho quanto rei. Essas coisas já começam a criar na cabeça dela. Tanto é que ela pergunta no final desse diálogo com o Grã-Mestre, ela pergunta pra ele sobre isso, né? E a gente pode ver mais lá na frente ainda no episódio, ela fazendo várias pesquisas nos livros e procurando, inclusive, os livros, né, do ex-marido dela, para saber mais sobre as histórias realmente, para tentar entender aquilo que a Rhaenyra falou para ela. Agora, o que é mais louco também é que o Lord Larys, que é o mestre dos sussurros, né, agora do rei, você vê que ele já entendeu tudo. Ele é bizarro, né? O cara é inteligente pra cacete, o cara é muito inteligente. Você vê que ele já entendeu que chazinho, que ela tava com dorzinha na barriga, botando pedra quente na barriga, já entendeu o chazinho, já entendeu que era o Cole é o carinha dela, porque ele fica perguntando, você deve estar aflita com ele lá e etc. Ele já entendeu que ela tá querendo pesquisar as histórias, né, do Viserys, ou Viserys, enfim, e que ela tá pesquisando as histórias do Viserys, assim, para poder saber sobre essa legitimidade, né, e a veracidade do filho dela como rei, né? Então, Lord Larys já se ligou nisso também, cara. Ele é muito bizarro. E assim, se vocês notarem, ele tem uma semelhança muito grande, fazendo uma analogia aqui com o Senhor dos Anéis, com Língua de Cobra, cara, que é um personagem famosíssimo no filme do Senhor dos Anéis, e não só essa coisa da intriga de ficar ali, mas fisicamente, se vocês analisarem, olha aí, vamos mostrar aí, eles fisicamente se parecem, isso é muito legal. Quem sabe aí, isso aí também não é uma inspiração, sabe, desse personagem aí pra ser criado, né, dessa maneira. Isso eu achei bem interessante. Cara, aí a gente pula um pouco pros conselhos, né? Esse episódio, ele mostra muito bem o conselho, tanto dos verdes quanto dos pretos. O conselho dos verdes, assim, ambos os conselhos, cara, que merda, né? Tipo assim, porra, ninguém ali tá bem. Todo mundo ali tá fudido, né? Os dois reis ali, o rei e a rainha, eles estão fodidos. O rei e a rainha, eles estão ferrados, os dois estão ferrados. Porque os conselhos ali, cara, não, prestam, mas ao mesmo tempo não prestam, sabe? O Conselho dos Verdes é um conselho de cagões, né? Assim, a galera ali até entende, manda alguma coisa, sabe? Mas é um conselho de cagões, de pessoas que têm medo do rei e fazem tudo ali cheio de pisando em ovos pra o rei não surtar, porque é um maluco também, né, um egocêntrico, e atacar eles ali, eles não perderem os postos deles, eles não querem perder o poder, né. Mas, em contrapartida, a gente pega ali também o príncipe Aemond, cara, largando foda-se completamente. E, meu irmão, tomando a frente da parada e esculachando o rei na frente do próprio conselho, né? E ele sabiamente não esculacha na língua geral, ele esculacha no valeriano ali pra deixar a situação mais chata ainda para os bons entendedores, né? O Lord Varys, inclusive, abaixa o olhar, assim, é bem, bem legal essa cena. E mostra, inclusive, um pouco essa liderança e essa audácia do Aemond, né? Mostrando talvez a força e o desenvolvimento do personagem agora que vai ser daqui pra frente. E já
cara, o conselho dos pretos, cara, que merda. É todo mundo querendo tomar o poder. Enquanto a rainha não tá, é todo mundo ali duvidando dela, duvidando das coisas, e todo mundo querendo tomar o poder, todo mundo ali naquela briga de egos, enfim, é bem ruim, né? Todo mundo, entre aspas, você tem a princesa ali que ainda defende, você tem o filho, né, a filha dela, mas enfim, ainda assim é um pouco complicado e pesado, ou seja, os dois conselhos ali não ajudam muito, não são conselhos de full confiança, entendeu? Então isso só piora a situação. Aproveitando o conselho, vamos fazer uma pausinha aqui para te explicar rapidamente. E aí eu vou mostrar em imagens aqui para vocês o que tá acontecendo ali nessa estratégia do Conselho dos Verdes, tá? O que o príncipe Aemond tá tentando traçar lá com Cole de estratégia para eles conseguirem atacar. Porque às vezes a gente fica falando dos reinos e tal, a gente esquece de analisar o negócio visualmente, que torna muito mais interessante e faz com que a gente entenda muito melhor a situação e os diálogos que acontecem, né? Então vamos lá. A gente tem King's Landing, tá vendo? Que fica na entradinha desse rio aqui, desse foz, que é o Blackwater Rush aqui, né? Então, assim, a gente tem King's Landing aqui e lá em cima, um pouquinho à direita aqui, a gente tem Dragonstone, onde a Rhaenyra tá. Ela fica em Dragonstone ali, que é a Pedra do Dragão. O que tá acontecendo? O Cole marchou aqui um pouquinho para cima de King's Landing e ele conseguiu juntar aqui Rosby e Stokeworth, tá vendo? Esses dois lugarzinhos aqui. E com o exército desses dois lugares, eles atacaram Duskendale, que fica aqui, ó, nessa outra foizinha aqui, né? Nessa outra baíazinha aqui. Ele dominou aqui essa região toda de King's Landing aqui para cima. E agora a gente sabe que o rei, né, consorte Daemon, ele, o marido da Rhaenyra, ele tá em Harrenhal, que fica ali, ó, tá vendo, ao norte desse lago aqui, que fica mais ou menos a noroeste aqui de King's Landing. E aí, o que acontece? Eles que estão em Duskendale agora, o Cole e, enfim, o exército lá de King's Landing, eles resolvem não buscar Harrenhal lá. Eles não querem ir pra lá porque eles falam que o castelo é amaldiçoado e deixa ele pra lá. Quem controla o dinheiro dele é o Lord Larys. Então, tipo, aquilo ali tá fadado a nada e deixa o Daemon ficar enlouquecido lá enquanto tá fazendo as coisas por lá. E o que eles tendem a fazer é ir aqui no nordeste de Duskendale e ali pra Rook's Rest. Tá vendo? É o pouso das gralhas que eles falam. Esse Rook's Rest aqui, o pouso das gralhas, ele fica coladinho com o Dragonstone, tá vendo? Ele só separado pelo mar. E aí, qual é a estratégia deles? Se eles pegam ali, eles isolam Dragonstone de Harrenhal. E aí eles não têm apoio terrestre. Por quê? Porque eles já dominam toda essa parte aqui do sul de King's Landing. Tá vendo? King's Landing, Duskendale, porque eles já dominam toda essa parte aqui. E aí eles vão fazer o quê? Isolar Harrenhal de Dragonstone. Vocês estão vendo? Então essa é a estratégia deles, é esse pedacinho do mapa aqui que eles estão. E olha como é que torna muito mais interessante a nossa análise. Depois que o rei toma o primeiro esculacho do Aemond, a gente pega a cena dele com a mãe dele, com a Alicent, ele lá meio que reclamando da vida, choramingando, e ela dá um esculacho real nele, assim, né? Ela fala pra ele, porra, eu esperava que você fosse seguir o conselho das pessoas que são sábias, né? E aí, cara, é muito legal porque ela mostra que você ter o poder não quer dizer que você tenha conhecimento, sabe? E o que é mais legal ainda, que não tem problema você não ter conhecimento, mas seja inteligente quando você tem o poder. É você usufruir das pessoas que estão ali, das peças que você tem. E você pode ter peças que tenham conhecimento abaixo de você. Você não precisa saber tudo quando você tá na liderança, mas se você tem pessoas especialistas abaixo de vocês, use elas a seu favor. Cara, e ele não usa ninguém, né? O garoto é um idiota completo. Ele é um Joffrey piorado, né? Ele é um Joffrey Baratheon piorado, porque o Joffrey é um idiota, mas é um idiota maléfico, bizarro, e o mal para ser bizarro, assim, precisa ser inteligente, de certa forma ele é, né, ardiloso. Esse moleque não, ele é um moleque idiota completo. E ele não segue ninguém, tirou o avô como mão, enfim, botou o Cole, que é um Zé Ruela, como mão do rei, e tem os amiguinhos ali como guarda real. Ele é tosco, né? E ele não escuta ninguém, e ao invés de ele pegar e falar, cara, meu irmão é safo pra caralho, deixa eu trazer meu irmão pra mim, vou ser o melhor amigo do meu irmão, deixa eu trazer esses caras daqui pra estarem comigo do conselho. Não, ele fica nessa guerrinha estúpida. E a mãe esculacha ele. E aí o mais foda disso tudo é a mãe virando pra ele, né? Na verdade ele pergunta, né? Mas aí o que você acha que eu deveria fazer? Ele, pô, o que era esperado de você, mas o quê? Ele, nada. Tipo, não faz nada. Nada, porque o que você faz é uma merda. Então, se você fizer nada, as coisas vão dar certo, desde que a gente faz. E é sensacional esse esculacho real ali que ele tem, né?
Cara, e aí logo em seguida a gente tem a Rhaenyra voltando pra Dragonstone e finalmente decretando guerra, né? Finalmente entendendo que, meu irmão, não tem jeito, ou é ela ou é morte. E, cara, se não for isso, já era. Agora, uma coisa que me agride um pouco nessa série... E, gente, olha só, essa análise é minha opinião, tá? Queria deixar isso bem claro, gosto de deixar isso bem claro. Eu não sou o dono da verdade, essa é uma opinião minha. Vocês podem ter opinião contrária, fiquem à vontade, inclusive, para comentar aí, para falar. Você acha que eu falei alguma groselha, alguma coisa que não tem nada a ver? Para me corrigir, afinal, eu não sou nenhum filho do Martin. Então, assim, eu não conheço tudo de Game of Thrones, eu gosto muito. Então, a ideia é fazer uma análise baseada na minha opinião, tá? Fiquem à vontade para comentar. Mais uma coisa eu quero, curtam pelo menos aí, tá? Por favor, e compartilhem também pros amigos. Aí uma coisa que me agride, vamos lá. A Emma Darcy, eu não acho ela uma personagem forte. Eu acho ela uma bela atriz. Acho que ali ela interpreta muito bem a personagem, mas eu acho que há, por direção, talvez, uma grande diferença entre ela, como Rhaenyra, e a Millie Alcock, que é a Rhaenyra nova. Eu vejo duas Rhaenyras completamente diferentes. Eu vejo a Millie muito mais impetuosa, sabe? Muito mais abusada, sabe? Muito mais, tipo, instigante do que a Rhaenyra como Emma, sabe? A Rhaenyra como Emma parece que ela ficou mais abobada. Eu não sei se é porque ela virou mãe, é um desenvolvimento de personagem, e aí ela, por ser mãe, fica mais cautelosa, mais amorosa, mais calma, né? E aí é uma evolução de personagem. Talvez tenha sido isso, não sei, é uma análise minha aqui agora, crua. Mas eu particularmente gosto muito e vejo muito mais uma rainha na Millie, sabe? Na Millie eu vejo ela impetuosa como uma rainha. Então, assim, isso me agride um pouco. O personagem, pra mim, mudou muito, sabe? Ele desenvolveu numa regressão de rainha em si. Então, pra mim, isso é uma parada que me incomoda. Bom, e aí finalmente a gente começa a batalha, né? Finalmente no quarto episódio a gente tem a primeira cena de batalha, de fato, nessa segunda temporada. Uma batalha bem legal. Na minha opinião, não é uma batalha grande em termos numéricos. É uma batalha em um castelo pequeno, com uma tropa pequena, mas muito, muito bem feita. Muito bem feita. Gostei muito dessa batalha. Ela não é uma batalha de dois exércitos. É uma batalha de um exército fazendo um cerco. As cenas estão muito legais. Deles tentando chegar para invadir um castelo e poucos soldados inimigos atacando com flechas, se defendendo com flechas. E é uma batalha muito mais de dois dragões, né? Mas com cenas extraordinárias. Tanto os dragões voando, tanto eles se batendo, a questão deles se ferindo, sangue caindo, o Vhagar, cara, escondido no mato, cara, tá muito bonito, né? O render dos 3Ds, das coisas todas ali estão muito... Cara, os efeitos especiais estão muito legais. Cara, tem uma cena que me pegou muito, que é o sangue de um dos dragões feridos caindo nos soldados, e os soldados se queimando, sabe? Cara, tem outra cena que é maravilhosa, que é o Cole, depois de toda a merda acontecendo, ele, tipo, botando a mão num soldado ajoelhado, falando, cara, vamos lá atender o rei e tal, que já caiu. E, cara, a armadura cai e o que há dentro, assim, né, simplesmente vira pó e os ossos, assim, tudo queimado, né. É muito bem feito, eu achei muito legal essa cena. Eu já imaginava que aquele cara ia estar morto, mas não ia ser dessa maneira, foi muito legal. Cara, e tem uma personagem que sobressai muito pra mim nessa guerra, que é a Princesa Rhaenys. Cara, essa atriz é maravilhosa, ela é muito boa. A cena dela primeiro falando com o dragão lá antes de sair pra batalha. Depois, cara, ela chegando e ela batalhando com o próprio rei. Quando ela luta com o Príncipe Aemond, cara, e ela meio que dá uma ferrada no Príncipe Aemond, assim, ele cai e ela sai meio que vitoriosa, mas assim, com uma cara de tipo... Cara, que merda, sabe? Que putz, e agora e tal? Ela sai com uma cara meio que de pesar e de preocupação. Cara, logo em seguida vem o dragão dele e pega ela. E quando pega ela, não sei o quê, e ela de fato... Tipo, o dragão dela cai e ela vai junto. Cara, e ela se entrega, assim, aquela cena dela se entregando é bizarra. É bizarra, ela é muito boa. Ela é uma pena a gente ter perdido esse personagem, mas vai fazer o quê? Essa personagem, desculpa. Mas fazer o quê? Isso é Game of Thrones, isso é House of Dragons, é assim que a gente tem que se acostumar, né, com essas histórias. E ela, quando tava começando a crescer, começando a ganhar corpo, mais uma vez a gente perde aí um personagem importante, uma personagem importante. Fazer o quê? Não tem problema, né? E uma coisa que me chocou foi o Aemond
cagando pro irmão. Você vê o arco de crescimento do personagem, quando ele vê que fez a merda, ele primeiro perde o olho, ele quer vingança, ele é impetuoso, depois ele vai lá, ele mata o sobrinho, e aí ele fica arrependido, ele sabe que ele fez merda, mas aí você vê ele querendo se envolver muito mais ali com o reinado do irmão, e ele traça estratégias, ele é um cara inteligente, e você vê que ele é ainda esculachado pelo irmão, quando ele é pego na cama da prostituta, quando ele tá com ela, enfim, e sempre, na verdade, ele não tá nem lá transando com ela, ele tá buscando carinho, né? Você vê que ele precisa de afeto, ele se sente sem afeto, de fato. Ele se sente injustiçado. E você vê esse crescimento nele, cara, na cena que ele simplesmente fala assim, os 2 dragões, foda-se, Dracarys. Queima, meu irmão, e queima tudo. E queima o irmão, né? E aí aquela queda, pseudo-morte do irmão até agora, que a gente não sabe. Cara, ele larga o foda-se total ali pra o irmão. E ele é muito mais rei do que o próprio irmão, né? Ele seria um rei muito mais inteligente, muito mais foda do que o irmão. Então é muito louco porque ele faz isso. E depois ainda, essa batalha se fecha com Cole indo até lá e falando, cara, cadê o seu irmão? E aí você parece que ele tá com a espada, como se ele fosse atacar o irmão, mas não, ele tá só guardando a espada. Aí ele vai pegar a daga ali do Aegon e, cara, aí só aponta pro irmão assim, né? Ele só aponta pro irmão assim, cara, o Cole vê, ajoelha e tipo, caralho, morreu. Né, e acaba o episódio dessa maneira, né? Ele morreu e tal, pô, caraca, já era e tudo mais. Essa é a minha análise, lembrando que é a minha opinião, galera, eu tô curtindo a série, tá boa. Eu achei o episódio bom, achei o episódio começa a mexer mais com a ação. É uma série que já pega nuances do Game of Thrones, então ela trabalha muito bem com os pontos positivos de Game of Thrones e corrigindo algumas coisas talvez que possam ter sido negativas, algumas batalhas, algumas coisas, enfim. Até agora tem me parecido tudo muito legal na série. É uma receita que já foi validada, né, galera? Então, assim, não tem muito como dar errado, é só trabalhar ali certinho, seguindo, e a série promete. E aí, pra finalizar, a gente morreu com o trailer do 5º episódio. E aí a gente já vê o dragão da princesa Rhaenys lá sendo desfilado, dizendo que o rei matou, né? Eles ainda desfilam com o dragão falando que o rei matou. Então, se eles falam que o rei matou, na minha concepção, o rei ainda está vivo. Então eu não acho que eles vão matar o rei agora, não acho que eles vão mudar a história de fato. O rei não morre agora, né? Desculpa o spoiler. Mas não faria sentido, uma vez, inclusive, que o trailer já meio que mostrou falando sobre o rei, né? A rainha pergunta, ele tá vivo, sabe? Então a gente já sabe um pouquinho dessa história aí. Então não se choquem, nem fiquem chateados com esse spoiler. Que não é um spoiler, tá no livro, lê quem quer. Eu tô esperando bastante coisa desse quinto episódio. Não sei se a gente vai ter mais batalhas, acho que não. Mas ele vai ter um desencadeamento aí da resolução, talvez, de todas essas histórias que esse 4º episódio levantaram pra gente, né? Vamos ver como é que isso vai ser. Eu tô empolgado. E, cara, vamos fazer o seguinte. Se vocês curtiram aí essa análise, pô, já avisa aí, me diz se curtiram, se não curtiram, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer mais pra vocês. Me deem dicas também aqui, que eu vou começar a analisar mais Game of Thrones e sair um pouco do âmbito só de Senhor dos Anéis, né? Trazer um pouco mais de Game of Thrones e de outras questões medievais pra aqui pra vocês também, tá bom? Deixa aquele like, compartilha e já segue aí quem não seguiu até agora, tá bom? Até mais, milords e miladies do leste. Nobre Távaron pra vocês.